Hoje a gente vai falar sobre pensão alimentícia. É comum nós vermos discussões sobre pensões alimentícias para os filhos menores, mas vocês sabiam que também existem casos em que pensões podem ser solicitadas para outros parentes? Por exemplo, de pais para filhos adultos, entre casais separados e em diversas outras situações familiares. Para entender melhor todo esse tema, que é tão importante, nós convidamos o defensor público Diego Barbosa via live, ele está comigo ao vivo agora pela internet, para que a gente possa saber detalhes sobre tudo isso. Boa tarde, defensor, seja bem-vindo mais uma vez ao Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Bom dia, Wilson. Prazer tê-lo conosco aqui para a gente falar sobre esse assunto de pensão alimentícia. Quando se fala em pensão alimentícia, defensor, a gente imagina sempre que é sempre a pensão alimentícia para criança, mas não tem só essa tipificação, não tem outras, como eu narrei agora há pouco, né? Sim, Wilson. A pensão alimentícia é um tema que é abrangente e cada vez mais vem trazendo novas discussões, porque a sociedade vem evoluindo, vem trazendo novos agrupamentos familiares e é sempre necessário haver uma discussão no judiciário e no próprio direito em si para disciplinar bem a matéria. E, por vezes, essa pensão pode ser arbitrada por outros parentes, não só pelos filhos. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, Diego, vamos trazer então as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo com você. Vamos lá então aqui no Fala Defensor de hoje. A primeira pergunta para o defensor Diogo é a Lenir Cavalcante que faz. Ela pergunta, defensor, um pai idoso pode solicitar pensão alimentícia ao filho? Obrigado pela pergunta. Sim, pode solicitar a pensão alimentícia ao filho, porque a pensão alimentícia ela é arbitrada ou ela é fixada sempre com base no princípio da solidariedade familiar, que é a necessidade de uma ajuda mútua entre os familiares. E é nessa perspectiva que, inclusive, o nosso Código Civil ele traz previsão expressa de que os alimentos são recíprocos entre pai e filho. Então, tanto são devidos entre o filho, do filho em relação ao pai, como para o pai em relação ao filho. E nesse caso em especial, ainda se trata de uma pessoa idosa que também tem previsão do Estatuto do Idoso, especialmente no seu artigo 11, trazendo a possibilidade de direitos aos alimentos. E para se efetivar esse direito, é necessário analisar algumas circunstâncias. Primeiro, em relação ao pai, que foi perguntado aqui, deve-se analisar a necessidade para receber os alimentos, ou seja, que ele não possa sozinho suprir as suas necessidades, bem como deve-se verificar as condições econômicas por parte do filho para que ele possa tanto fixar os alimentos, ou seja, se propor a ter essa obrigação alimentar em relação ao pai e em que quantidade. E é nessa análise que deve ser feita e é sempre bom buscar tanto o auxílio da defensoria ou mesmo com um advogado particular para tecer ou detalhar a situação e verificar a melhor saída. Perfeito, muito bem, Diego Cury, muito obrigado pelas suas informações. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Querem participar também no Fala Defensor com o defensor público do Estado de Alagoas, Diego Cury. Quem faz a pergunta, doutor Diego, é a Sônia Medeiros. Ela pergunta o seguinte, doutor Diego, estou grávida e o pai da criança se recusa a me ajudar. Posso pedir pensão antes do nascimento do bebê? Boa tarde, Sônia. Obrigado pela pergunta. Sim, a resposta também para essa pergunta é afirmativa. Os alimentos podem ser fixados nessa situação e tem a alcunha de alimentos gravídicos. Tem uma lei especial, inclusive, que regulamenta essa matéria, que é a Lei 11.804, que disciplina que deve ser fixados os alimentos justamente para custear os gastos especiais com a gravidez, preservando tanto o bem-estar da mulher grávida como dos filhos, do futuro filho, que tem que ter uma gravidez saudável. E os gastos são justamente a situação de gastos com exames, medicamentos, alimentos especiais, que envolve todo o pré-natal e, eventualmente, até mesmo o parto. E deve ser analisado também a cada caso, porque muitas vezes a gravidez é de risco. Nessa situação também podemos chamar a responsabilidade ao futuro pai para responder de forma compatível com os gastos que a grávida eventualmente venha a ter. Muito bem, Diego, explicadinho para todo mundo sair com as suas respostas importantes. Olha,
Chegou, inclusive, até uma pergunta agora via live, a gente vai fazer essa pergunta agora para o defensor. Pois não, diretora, como é a pergunta que trouxeram agora? Quem está no processo de separação de corpos pode pedir pensão alimentícia, doutor Diego? Obrigado pela pergunta. Sim, pode. Não seria o termo pensão alimentícia, mas sim é uma matéria que tem que ser disciplinada. Inclusive, é uma pergunta muito interessante, porque cada vez mais os animais vêm fazendo parte do agrupamento familiar, chamados PETs. Então, devem sim ser disciplinados ou merecem a atenção do judiciário e também do direito para se aplicar. Os alimentos, não seria ter um alimento talvez o mais correto, porque ainda existe previsão legal no Código Civil. Contudo, eu costumo chamar de responsabilidade financeira pelos PETs, seja pela custódia ou pela parte financeira. Inclusive, foi pensando nesse novo cenário que o Instituto de Direito de Família disciplinou, inclusive, um enunciado recente, que em eventual separação ou dissolução de união estável, o juiz, que eventualmente decida a causa, poderá disciplinar a custódia. Porque a responsabilidade pelos PETs, ela envolve o bem-estar do animal, que tem previsão legal e sim deve ser garantido pelos tutores, até porque na época em que estavam juntos, tanto a tutora atual do PET como seu ex-companheiro decidiram ter uma responsabilidade em relação ao PET no momento em que adotaram ou compraram, merecendo ou tendo os deveres em relação aos seus cuidados. Perfeito, muito bem. Na verdade, Diogo, a pergunta que chegou via live, eu até entendi que o senhor falou até um assunto interessante sobre os pets aí, mas não era bem essa pergunta que o nosso, ele não quer dizer o nome, enfim, vou chamá-lo de José. Ele fez a pergunta que eles estão separados de corpos, tá? Uhum. Ele está separado da companheira de corpos e ele quer saber do senhor se ele tem a obrigação de pagar pensão. Sim, ele tem a obrigação, é uma espécie de pensão, a responsabilidade financeira. Porque, como falei, quando fala em pensão, você traz uma disciplina de que fixa um valor e, eventualmente, o não pagamento, ele recebe o tratamento que tem no Código Civil, que seria, eventualmente, uma possibilidade de prisão ou as consequências legais da execução. Portanto, o termo mais correto seria uma responsabilidade financeira, que é basicamente obrigar um pagamento mensal de um valor para benefício dos PETs. Muito bem, tá certo. Muito obrigado, Diogo, mais uma vez, pelas suas informações. Defensor Público do Estado de Alagoas, com informações importantes aqui no nosso Fala Defensor. Bom feriado ainda, dá para ainda aproveitar, né, o defensor? Um abraço grande, obrigado pela participação e até a próxima, se Deus quiser. Tudo de bom, sucesso. Muito bem, aqui no nosso Fala Defensor, prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá?